Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre punições e por que elas não funcionam. Olha, de verdade, eu não vou ficar nessa live dizendo quais são as consequências do bater, do castigo, nada disso. No IG tem vários vídeos e lives sobre a questão do bater. Hoje eu quero trazer uma nova reflexão do porquê que não funciona. Porque às vezes a gente fala só da consequência, e as consequências por si só são terríveis, né? Uma das coisas, né, que eu gosto sempre de fazer as pessoas refletirem é que quase sempre os castigos, o bater, as recompensas, elas não funcionam. O bater, então, traz consequências ainda muito graves, né? Mais graves do que os outros, dos outros estilos de punições. E eu gosto de quando alguém me diz assim, mas eu apanhei e não morri. E eu falo, que bom que você não morreu. Porque em média, por apanharem dos seus pais. Então, a gente já tem que partir desse lugar. Eu apanhei e não morri, ótimo, que bom. Mas existem crianças que morrem. Então, eu não vou entrar nessa questão do porquê bater é ruim, quais são as consequências, porque, como eu falei, tem vários vídeos no IG que vão trazer um pouco de percepção disso com vocês. Aliás, o Dr. Tiago Castro, que é um pediatra que eu super admiro, tenho uma paixão enorme pelo trabalho dele, compartilhou, inclusive, ontem, uma live que nós fizemos juntos. Então, aproveitem para assistir essa live. Mas eu já quero entrar no assunto de hoje, gente. Vamos lá, né? Por que punições não funcionam? Vocês sabem? Já começaram a pensar assim do porquê que não funciona? Eu já vou começar trazendo uma seguinte reflexão para vocês. Se nós queremos que os nossos filhos sejam bondosos, amorosos, compassivos, a gente precisa parar com as técnicas tradicionais de disciplinar os filhos. Que técnicas são essas? Bater, castigar, recompensas, cantinho do pensamento, apesar de ser uma coisa mais moderna, né, que chegou pra cá, chegou acho que por volta dos anos 80, 90, ainda assim eu coloco aí no mesmo balaio de gato de que são técnicas disciplinares que não funcionam. E por que essas técnicas não funcionam? Por que elas não trazem resultado? A gente vai trabalhar alguns pontos importantes disso, mas a grande questão é que elas corroem a conexão que a gente tem com os nossos filhos. Então, por isso que não funciona, porque corrói a conexão pai e filho, mãe e filho, avô e filho, né? E o que é que corrói? É a unidade, é a confiança que essa criança deveria ter em relação aos adultos que cuidam dela. Eu quero muito aproveitar e deixar bem claro que a minha visão, ela não é uma visão só de uma pessoa que é mãe, não. A minha visão é uma visão de uma pessoa que estudou anos sobre desenvolvimento infantil e tenho 20 anos, mais de 20, tá, gente? De experiência com crianças que sofreram, inclusive, traumas, né? Então, eu não fiz um curso de 36 horas ou de 60 horas e tô aqui falando que não funciona. E também quero deixar claro que eu respeito muito, muito mesmo, quem acredita que isso funciona. Porque essas crenças, elas estão muito dentro de vocês de um lugar aprendido. Ou seja, vocês aprenderam que isso funcionou para vocês. Voltou, que bom, gente. Travou um pouquinho, né? Eu percebi. Então, eu respeito vocês, tá bom? Eu só quero que vocês abram um pouquinho a mente, o coração, para tentar entender o porquê que não funciona. E eu não estou em nenhum momento dizendo que vocês devem fazer diferente. Eu só quero que vocês reflitam para ver se vale a pena fazer diferente, tá bom? Como eu disse, o bater, o castigar, a recompensa, de alguma forma corrói a conexão que a gente tem com os filhos. E essa conexão, ela é extremamente importante, porque a maternidade,
Eu vou até me referir um pouco mais à maternidade do que à paternidade na live de hoje, porque eu quero que vocês, mães, se percebam em suas próprias emoções, ok? Então, a maternidade, ela não é do lugar do fazer. A maternidade, ela é do lugar do estar. A paternidade também. Mas eu quero trazer mais para a mãe esse lugar do estar. Porque a criança esteve dentro de você, né? Ela foi gerada e ela ficou 9 meses, a maioria das crianças ficam por 9 meses, dentro, ou seja, estando e não fazendo. Ou seja, vocês não fizeram a criança, vocês estavam com a criança. E por isso que a maternidade, ela não é do fazer, ela é do estar. Isso significa que quando nós batemos, castigamos, a gente vai para o lugar do fazer. Fazer esse comportamento dar certo. Fazer essa criança dar certo. Fazer essa criança pensar e agir como eu quero que ela haja e pense. Esse lugar, ele é mais doloroso. Esse lugar não é natural da maternidade, porque o lugar natural da maternidade é o estar. O lugar natural da maternidade é o estar. E quando eu estou, eu sou presença. Quando eu sou presença, eu me conecto. A conexão, a gente tem falado muito nessa palavra, né? Conectar, conexão. Parece que quando a gente fala, a gente está falando de redes sociais, de internet. Mas, na verdade, a palavra conexão significa que cada vez que eu me conecto, que eu toco, que eu sou presente, mais sinapses cerebrais essa criança, ela produz. Quanto mais sinapses, mais conexão o cérebro pode fazer. Quanto mais conexão, mais organizada, mais essa criança vai ter mais controle dos seus próprios impulsos. Olha o quanto é importante a gente ter essa noção de que a maternidade é estar. Esse lugar é sagrado. Esse lugar sagrado faz com que as crianças se desenvolvam muito melhor. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Porque a gente ainda tem muito para falar. A maternidade não é fazer, é estar. Conexão. Ah, você escreveu. Que bom, gente. Copia essa frase para ir para a geladeira essa, tá bom? Ah, ótimo. Então todo mundo tá vendo sentido nisso. Que bom. Porque nós vamos falar sobre uma coisa importante. A conexão, ela determina, olha isso, ela determina o nível de influência que nós vamos ter sobre os nossos filhos. Vocês estão achando que influencer é pouca coisa? Não é não, vocês são influencer com todas as letras, desde que vocês entendam exatamente que é pelo lugar da conexão e não do controle, né? Percebem? Todas nós somos influencers, sim, e vamos influenciar os nossos filhos se nós estivermos conectadas a eles. Faz sentido isso para vocês, gente? A influência, ela é super importante. O que as técnicas de punições disciplinares antigas, né, tradicionais, vamos dizer assim, fazem é contar uma história muito ruim. A história de ganhar e perder. Gente, como isso é ruim. Quando eu penso assim, né, numa criança que fica de castigo o tempo todo, que tem lá o sistema de recompensa como algo muito bom, né? Os pais falam às vezes, ai, olha, eu tô fazendo tal coisa, acho que vai dar certo, né? Ai, olha que legal, olha, ele se preocupou em fazer isso. Eu fico muito reflexiva, sabe? No quanto esses pais não perceberam que punições, que técnicas tradicionais é sobre ganhar e perder. E isso é muito triste. Porque, por exemplo, vamos pensar nas recompensas, que parecem muito interessantes, né? Vocês já devem ter visto vários posts sugerindo recompensas, quadro de recompensas. Vocês já devem ter visto. Mas olha que interessante.
Quando eu tenho, deixa eu pegar, vou pegar esse objeto aqui, eu tenho a capinha aqui do meu celular, e eu digo para a criança, olha, se você fizer todas as suas lições, você vai ganhar essa capinha. Ou se eu digo, se você se comportar super bem, você vai ganhar essa capinha. Quando eu faço isso, a meta dessa criança é o quê? Ganhar o objeto. Eu quero que vocês percebam muito isso que nós estamos falando, que vocês anotem. Ó, doutor Tiago Castro na live. Acabei de falar de você, viu, Tiago? Que você compartilhou uma live nossa sobre o bater. Então, convidei todo mundo para ir depois assistir a nossa live. Viu, gente? Já segue aí o doutor Tiago, tá? Mas quando a gente faz isso, a gente dá um estímulo para a criança. Eu preciso me comportar bem porque eu quero ganhar essa capinha de celular. Só que quando a criança recebe esse estímulo, ela busca atingir essa meta. Quando ela vai para a busca dessa meta, ela está deixando de fazer uma coisa extremamente importante: refletir. Ela para de refletir. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, não, mas ele tentou. Por quanto tempo? Por quanto tempo funcionou, gente? Sejam sinceras. Escreve aqui para mim. Funciona aí as recompensas as recompensas na casa de vocês? Se funciona, por quanto tempo funciona? Nós estamos falando, quero trazer hoje uma reflexão do porquê as punições tradicionais, as técnicas de disciplina tradicional não funcionam. Por que essas técnicas não funcionam? A gente falou um pouquinho sobre conexão, né? O quanto isso é importante, sobre sermos influencers dos nossos filhos. E a gente tá chegando agora no lugar da recompensa, né? Tô dando o exemplo da recompensa, do porquê que a recompensa não funciona. Porque a recompensa faz a criança parar de refletir. Porque o objeto de desejo não é mudar o comportamento. O objeto de desejo é a capinha do celular. Por que ela vai mudar o comportamento? Ela vai tentar fazer, porque ela vai tentar agradar. E ela vai de verdade pensar, então hoje eu não vou pular do sofá, porque eu quero ganhar a capinha do celular. Mas ela não está refletindo do porquê pular do sofá é perigoso. Do porquê a mamãe, o papai, a vovó, o cuidador que seja, né, se incomoda com pular no sofá. Ela não vai refletir. E aí, gente, lembra que eu falei que essas técnicas tradicionais é sobre ganhar e perder? Quando isso acontece, eu perco, você perde. Todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Porque a criança só pode mudar o comportamento dela. Aliás, a criança não, nós. Nós só mudamos os nossos comportamentos quando nós paramos para refletir. Enquanto a gente ainda está em um lugar fantasioso, de que a recompensa vai funcionar, de que eu vou parar de comer doce porque eu quero perder peso. Um exemplo, eu vou parar de comer doce porque eu quero perder peso. Enquanto meu objeto de desejo é perder peso e não compreender o significado de cuidar da saúde, o que é que acontece? Eu não consigo atingir a meta. Porque eu começo, mas eu paro. Eu começo e eu paro, porque eu não refleti. O que faz a gente mudar o nosso comportamento é a reflexão. Se eu introduzo a recompensa e essa criança para de refletir, essa criança não vai sustentar o comportamento adequado. Fez sentido, gente, para vocês? Quero muito que vocês compartilhem comigo aí as dúvidas de vocês, se tá fazendo sentido. Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui que eu vi que alguém tinha escrito alguma coisa. As consequências poderiam ser alguma punição? Por exemplo, confiscar brinquedo. Não, porque consequência já tem uma outra conotação, né? O tirar coisas, para mim, é uma grande punição também. E quando eu tiro esse objeto, a criança vai lá no quarto e ela fala assim, minha mãe tirou aquele, mas eu tenho outro. Aí ela pega o outro objeto. E a mãe vem, ou o pai, né?
tira o objeto de novo, aí ela pensa, tá, mas agora eu vou brincar com aquele. Então, o tirar coisas, ele também vai perdendo sentido. E por isso que essas técnicas não funcionam. E a gente vai entender por que não funciona e automaticamente compreender o que é que tem que ser feito. Porque percebe, olha, se a gente entrou no lugar de que as técnicas tradicionais funciona como uma grande, como é que eu vou dizer? Funciona como um grande motivador para perda, né? Porque todos nós perdemos. Eu tenho que, então, não usar essa técnica e pensar em outras coisas. Qual é a principal coisa que nós falamos hoje? Conexão. Gente, o que muda é a sua relação com seu filho. Não é a minha estratégia para o seu filho. O que vai mudar é a sua conexão com o seu filho. Não a minha estratégia. Percebe? Por isso que eu falei para vocês no início que o meu lugar de fala é um lugar de fala de uma pessoa que viveu com crianças durante 20 anos. Isso eu posso contabilizar aí, sei lá, milhares de crianças, né? Contando com oficinas, setor público, consultório, palestras para criança. Então, eu vi de perto o comportamento delas e eu posso garantir para vocês que essas técnicas não funcionam. Tem muita gente que ainda acredita nisso e nós vamos respeitar, claro. Mas eu queria muito que, se você é uma pessoa dessas e está assistindo a live, que você se permitisse abrir um pouquinho o coração para a gente pensar de outro lugar. Agora, olha só, se nós vamos mudar o nosso comportamento refletindo sobre ele, isso significa que quando nós refletimos, olha só, quando nós refletimos, nós cuidamos dos nossos impulsos. Lembra que eu falei da história do doce? Se eu reflito sobre os porquês, e a gente falou numa live também sobre essa história de saber os porquês, quando eu reflito sobre os porquês, eu modifico. Isso significa que eu vou cuidar dos meus impulsos. Então, quando uma criança ela derrama sem querer água no chão e a gente vai até a cozinha, pega um pano para limpar e a gente vira para essa criança, agora você vai ficar sentado aí e você não vai ver a TV, eu vou desligar o seu desenho favorito. Essa criança que recebeu uma pena, ela tá penalizada, né? Ela vai sentir mais raiva, vai sentir abandono, inclusive, e ela não vai refletir. Provavelmente, ela não vai controlar os impulsos dela. Agora, se eu vou até a cozinha, eu pego um pano e eu falo, eu gostaria que você me ajudasse a enxugar aqui essa água. Essa criança, ela vai começar a perceber que os atos dela têm consequência, que são consequências naturais. Não são consequências autoritárias de disciplina, que vem de um lugar da disciplina. São consequências naturais. Eu sujei, eu limpo. Eu abri, eu fecho. Eu acendi a luz, eu apago. Percebe? São consequências das nossas próprias ações. Da próxima vez que essa criança for tomar uma água, por exemplo, ela vai segurar o copinho com mais firmeza. Porque ela refletiu, ela teve oportunidade para pensar a respeito daquela situação. Percebe o quanto é importante a gente dar lugar a esse estímulo, que é o pensar, e não ao estímulo que é ter o objeto, como no caso das recompensas. Então, a consequência, ela é transformadora do lugar certo. Porque senão, se a gente entender a consequência como uma coisa punitiva, de nada essa técnica, vamos dizer assim, vai servir. Porque ela precisa ser natural, não é? Na hora que eu estava me preparando para a live, eu me atrasei um pouquinho e a minha filha tinha desconectado um negocinho que eu prendo assim o celular, né? Porque ela queria usar só um negocinho de luz. E aí eu falei, Melissa, eu preciso que você ache um negocinho de
conectar o celular. Ah, mãe, mas eu não sei onde tá, não sei onde a Gleide colocou. É a nossa funcionária. Eu falei assim, filha, a responsabilidade é sua. Então vamos lá, eu vou te ajudar, mas você precisa encontrar esse negocinho. Então fomos nós três, eu, ela e meu marido, procurar o negocinho de encaixar o celular, o suporte. Achamos, ela mesma achou, inclusive. Então, quando eu faço isso, eu crio nela a oportunidade de pensar, puxa, da próxima vez eu não vou tirar, porque minha mãe vai ficar nervosa querendo o negocinho dela. Percebe? Então, eu faço com que ela modifique o pensamento, que cuide dos seus impulsos, que cuide do seu comportamento. Por isso é que nós mudamos, quando a gente começa a cuidar dos nossos impulsos. Quando a gente não cuida dos nossos impulsos, a gente vai entrando, e aí eu tô falando, claro, de um lugar muito adulto agora, e para todos os adultos que estão me assistindo, né? Quando a gente não cuida dos nossos impulsos, a gente vai entrando em um emaranhado de ações que a gente nem queria entrar, como, por exemplo, bater, botar de castigo, gritar com os filhos, né? Alguém me perguntou a partir de quantos anos? Olha, eu não sei quantos anos tem seu filho agora, mas eu diria que você já está atrasada, né? Ou seja, nós sempre vamos estar atrasados quando se refere à educação dos nossos filhos. Por quê? Porque a nossa educação diz muito sobre como nós aprendemos as coisas. Como eu falo, como eu faço, tem muito mais a ver como eu me sinto e como me fizeram sentir. Por isso, a oficina da Mãe Suficiente é uma oficina muito importante para vocês, gente. Porque de verdade ela tira esses nós para que vocês possam encontrar muito lá dentro de vocês a voz certa para educar os filhos. Abaixando o volume do mundo, abaixando o volume de informação e ouvindo a própria voz, que tá muito aí dentro de vocês, tá? As inscrições, eu acho que estão na bio. Mas depois eu vou compartilhar nos stories também, tá bom? Vira uma bola de neve, exatamente, Gabriela, é isso. E é muito interessante, porque quando a gente não cuida dos nossos impulsos, vai virando uma bola de neve, e aí depois a gente começa a se sentir muito mal, né? A Ju perguntou, as punições acabam sendo... Gente, minha blusa é branca, eu não consigo ler. Vou ter que botar minha mão assim pra formar uma barreira. As punições acabam sendo mais fáceis, porém, com as técnicas apresentadas por você, os resultados são mais benéficos, duradouros e amorosos. Ju, é isso. Amém. As técnicas, as punições acabam sendo mais fáceis. Eu nem quero usar a palavra punição como mais fácil, porque na verdade ela é mais fácil porque ela coloca a gente em um lugar também para não pensar. Eu vou lá, dou um grito, logo acaba com a história. Eu vou lá, dou um tapa, logo acabo com a história. Eu vou lá, ponho de castigo, logo acabo com a história. Mas cadê a gente pensando junto com essa criança? Né? Por quê? De novo, como eu sinto, como eu penso, tem muito mais... O que eu faço tem muito mais a ver com o que eu sinto, com o que eu penso, em relação àquilo que eu aprendi. Né? E às vezes a gente aprende de um lugar muito duro. Eu falei, gente, sobre... brinquei, né, que todas nós somos influencers. Então, nós somos influencers dos nossos filhos. Eu acredito muito que os pais funcionam como uma margem do rio. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. E eu vou repetir de novo para vocês. O que é a margem de um rio? A margem de um rio, o rio é aqui, né? Então, tem o fluxo do rio. E esse rio, ele vai para vários lugares. Ele vai a algum lugar. Nós, pais, funcionamos como margem. Ora, nós vamos cuidar, apertar um pouquinho essa margem. Ora, nós vamos soltar. E aí, essa margem vai correr, né? Esse rio vai para alguns outros lugares. Por exemplo, existem os afluentes. E por quê? Porque essa margem enlargueceu. Então, ora, nós vamos apertar um pouquinho essa margem. Ora, nós vamos enlarguecer. E deixar esse rio fluir. Agora, olha que interessante. Quando a gente pensa em ser influencer dos nossos filhos, né? Influenciar os nossos filhos, nós estamos falando sobre poder. Quando a gente usa técnicas punitivas, nós estamos falando de pais sem controle, sem poder. Gente, eu quero muito dizer que eu entendo que às vezes a mão
ela vai no bumbum, que às vezes a gente vai gritar. O que eu coloco sempre para vocês é que a gente precisa entender o que está por trás disso. Porque não é sobre a criança. É sempre sobre a gente. Sempre sobre a gente. Hoje eu estava no consultório com um casal e foi muito interessante, porque a mãe me fez uma pergunta e eu falei, é porque a gente não lembra, mas a gente fez isso também. A gente fez todas as coisas que os filhos fazem, tanto na infância quanto na adolescência. Talvez de um lugarzinho aqui diferente, de um lugarzinho ali diferente, mas fizemos, né? Eu me lembro que uma vez minha mãe não queria que a gente fosse andar de bicicleta e ela disse que vocês não vão. Eu esperei ela dormir, pulei a bicicleta pelo muro, botei minha irmã pra pular o muro. Como eu fiz aquilo, não sei, gente, mas eu fui andar de bicicleta. Aí eu digo pra vocês, se minha filha fizer algo parecido, não tem a ver com a infância? O que eu fiz tinha a ver com a infância. Agora, como a minha mãe reagiu àquilo, tinha a ver com ela, não comigo. Porque eu queria andar de bicicleta. Eu queria, passear com a minha irmã pela rua. Como ela reagiu tinha a ver com ela, não comigo. Quando minha filha fala, eu vou lá embaixo no prédio. Se eu dissesse na quadra, por exemplo, se eu disser para ela, não quero que vá agora, e ela for ainda assim, isso tem a ver com ela, com as escolhas dela. Como eu vou reagir tem a ver comigo. Aí a gente vai ter que conversar a respeito do porquê não compreender, não considerar o desejo, o pedido dos pais, por exemplo. Que era o que de repente a minha mãe podia ter feito e não ter botado de castigo. Mas ter colocado a gente para pensar do porquê nós não consideramos os pedidos deles. Entendem? Então nós vamos fazer coisas que os nossos filhos fizeram. Não, os filhos vão fazer coisas que nós fizemos. E aí, para a gente ser uma influência positiva, uma influência, a gente tem que pensar o que significa a palavra influenciar. Então, olha que interessante, a gente está falando de punição e de influência, de autoridade e de autoritarismo. Então, influenciar para mim tem a ver, quem puder escrever, gente, para ficar registrado aí na live para vocês, tá bom? Com levar, fluxo do rio. Levar, influenciar tem a ver com levar, tem a ver com atuar. Como é que a minha mãe atuou comigo quando eu pulei a bicicleta pelo muro, gente? Vocês não conseguem entender. Até hoje eu não entendo como fiz aquilo, mas eu fiz. Acho que eu joguei a bicicleta, só pode. Mas vamos lá, gente. Influenciar tem a ver agora com agir. Olha, levar, atuar, agir, instigar, sugestionar. Influenciar tem a ver com levar, atuar, agir, instigar e sugestionar. Quando vocês fizerem isso, vocês serão líderes dos seus filhos. Líder, entende? Não serão autoridades, no sentido autoritário. Faz sentido isso para vocês? Então, influenciar, de novo, levar, atuar, agir, instigar no sentido de provocar, de trazer conhecimento, de trazer os porquês, de trazer autoconhecimento e sugestionar. Então, eu vou sugerir, por exemplo, que ela vá, sim, na quadra, mas em um horário mais adequado, onde a gente, possa supervisionar essas descidas, né? Principalmente se a criança é pequena, por exemplo. Percebe? A gente vai sugestionar e não dar uma ordem que a criança vai querer quebrar. Porque a criança, ela sempre quer quebrar regras, né? E isso significa que o cérebro está funcionando bem. Porque uma criança que só diz sim, a gente tem que pensar aí no porquê que esse cérebro não desenvolveu ainda a capacidade de dizer não, né? De se posicionar contra também, né? Aí, quando a gente faz isso, gente, desse lugar da influência, a gente levou, atuou, agiu, instigou e sugestionou, certo? Aí a gente faz sentir. A gente só influencia alguém quando a gente faz essa pessoa, essa criança, esse adolescente,
sentir. Isso é muito importante. Porque é só o que fazem a gente sentir é que a gente vai levar para a vida inteira. Exemplo disso. Eu vou fazer uma pergunta muito íntima para cada um de vocês aqui. Quero que vocês reflitam sobre elas. Quais são as suas lembranças mais tristes? Não é para escrever. Não quero que vocês se escrevam. Não quero que vocês se exponham. Eu quero que vocês pensem. Quais são as lembranças mais tristes que vocês têm? Pensaram? Agora eu vou te dizer por que vocês têm essa lembrança. Porque foi exatamente o que fizeram, como fizeram vocês se sentirem. Por isso vocês se lembram. Não foi o que falaram, não foi o que fizeram, mas foram como fizeram vocês se sentirem. Por isso que influenciar tem a ver com fazer sentir. Quando a gente segue as blogueiras, as influencers de moda, de maquiagem, de skincare, a gente compra porque elas fizeram a gente sentir alguma coisa. Eu sigo várias, adoro muitas de verdade. E eu sempre vejo, eu aprendi, por exemplo, esses dias com uma blogueira de skincare, que se eu pusesse corretivo só aqui, não ia marcar tanto as minhas linhas de expressões aqui. Gente, eu amei a ideia. Aí eu aprendi uma vez com a Bianca Andrade que se eu pusesse a base na esponjinha já úmida, a base ia ficar melhor na pele. Gente, ela me fez sentir, uau, minha pele vai ficar maravilhosa. De lá pra cá eu só uso a esponja umedecida com base. Percebe? O influencer, a influência faz a gente sentir algo e querer fazer aquilo. O que é que vocês querem que seus filhos façam? Do lugar da influência ou do lugar do autoritarismo? Da punição tradicional? Percebe, gente, o quanto é importante? Aí, se a gente se vê como essa margem do rio, que vai margeando, vai apertando, enlarguecendo, mudando, sugestionando, atuando. Atuar e agir são duas coisas diferentes. Atuar é pegar o pano de ar para limpar a água, lembra? Filho, vou aqui, vou pegar o pano, nós vamos fazer junto. Ou seja, eu atuo com a criança. Agir, eu ajo por mim mesma em relação à educação da criança. Quando eu faço isso, eu começo a liderar, ensinar e automaticamente eu me conecto. Quando eu bato, grito, ponho de castigo, ponho no cantinho do pensamento, eu me desconecto. Porque é muito mais sobre mim do que sobre a criança. Mas quando eu faço o sentir, é sobre a criança. E sobre a minha relação com ela. Agora, o que acontece? Eu até cheguei a falar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente não faz esse caminho tão bonito, sabe o que acontece, gente? O pior de tudo é que os pais, e agora eu vou generalizar, porque pode ser que você que esteja me ouvindo não se encaixe nisso, graças ao Pai Celeste, mas quando a gente não faz esse caminho tão bonito de influenciar, a gente se torna pais preguiçosos, desconectados e inconsequentes. Por quê? Porque, como eu falei, né? E como até falaram, que acho que a Ju falou, né? Porque é fácil disciplinar com punições. É muito mais fácil disciplinar com punições, mas é menos bonito. Eu não vou dizer que é feio, mas, né? É feio. Mas eu vou falar que é menos bonito. É menos bonito. Não é bonito. É feio mesmo. A gente fica muito preguiçoso, desconectado e inconsequente. E aí a gente quer que as crianças entendam de consequências. Mas se eu não controlo o meu próprio impulso, isso significa que eu já estou na inconsequência. Eu já estou marginalizado, porque eu estou fora da margem, da minha própria margem. Percebem o quanto isso é importante entrar dentro da gente para a gente modificar. Esse Instagram, esse IG não é sobre estratégias, é
É sobre autoanálise, gente. É pegar tudo que eu escrevo, tudo que eu compartilho com vocês, levar aí para a vidinha de vocês e fazer uma autorreflexão. Esse lugar é de análise. Porque nada vai funcionar. E por que não funciona? Né? No geral, agora, assim, falando até de um lugar mais profundo ainda. Não funciona, gente, porque algo começa a acontecer no psíquico da criança, né? Aqui dentro e aqui. Essa criança começa a acreditar que ela não pode se comportar, olha, eu não estou falando de um lugar do achismo, tá? Eu estou falando como bases científicas, inclusive eu vou citar para vocês uma pesquisa. Mas a criança, ela começa a acreditar que ela não pode se comportar bem sozinha e sem punições. Uma pesquisa na Universidade de Harvard constatou que as crianças, ela constatou duas coisas nessa pesquisa sobre as punições tradicionais. Uma foi exatamente que essa criança, ela não se comporta bem sozinha, porque ela acredita que ela não pode e que ela precisa da punição. Pra gente entender um pouco mais, eu vou falar uma coisa muito séria, muito profunda. Relacionamento abusivo. Às vezes, a gente fica em um relacionamento abusivo porque a gente acredita que aquilo é amor. Porque da onde vem amor, também vem dor. Ou veio durante a infância inteira, durante a adolescência inteira. Então, é natural que a gente se relacione com as pessoas de um lugar abusivo. Porque a gente acredita aqui. Foi plantado dentro da gente, a gente olhou para aquilo, a gente acredita que a gente não pode se comportar bem sozinha e sem punições. Existem sites, sabe esses sites escondidos? Eu não sei que o nome que dá, mas eu sei que tem. Existem sites denominados Procura-se Surras. Vocês têm noção disso, gente? De adultos que procuram surras. Não estou falando de relação sexual onde um tapinha acontece. Eu estou falando de gente que procura outras pessoas para baterem nelas. Porque elas aprenderam que elas não podiam se comportar sem punições. Então, eu vou repetir de novo o que eu falei no início da live. Se você acha que você apanhou e não morreu, eu sinto muito, de verdade, que você pense assim. Porque milhares de crianças morrem por ano. E as que não morrem apresentam traumas tão grandes que elas precisam ainda continuar sendo punidas. Além disso, né, que eu não quero entrar muito nisso, que eu falei que eu não ia falar sobre consequências, eu ia falar do porquê que não funciona. Não funciona, gente, porque a gente vai criar, né, quer dizer, quando a criança se comporta bem, ela tem, que aí o que ela vai acontecer? Ela vai projetar comportamentos disruptivos, né, comportamentos agressivos, muita bagunça. Por quê? Para poder, de alguma forma, ter aquela atenção dos pais e aí receber uma punição. O que isso acontece? Cria-se uma codependência do adulto autoritário para regular o seu próprio comportamento. Então, é como se a criança pensasse assim, eu não sei o que eu tô sentindo, então começa a me ajudar, porque aí quando esse adulto vem, me dá um grito, me dá um castigo, me bate, eu me autorregulo, eu me acalmo, eu fico quieta. Isso é codependência. Isso é um passo para um relacionamento abusivo. Isso é um passo para que os nossos filhos na fase adulta não sejam felizes. E eu tenho certeza que não é o que você quer, porque eu não quero. Eu não quero que a minha filha se relacione com um rapaz que aprendeu que de onde vem amor também pode vir dor. Eu não quero. Eu não quero que ela tenha amigas ou amigos que se relacione com ela do lugar da recompensa. Eu sou sua amiga se você me der essa bala. Olha, eu vou brincar com você no intervalo se você me der sua figurinha. Se você me der sua borracha, eu sento do seu lado. Não quero que a minha passe por isso.
E imagino que vocês também não, né? Então, por isso que as punições tradicionais, elas não funcionam, porque elas geram traumas, elas geram comportamentos muito mais dolorosos do que a gente poderia imaginar. A disciplina punitiva e as recompensas se concentram no comportamento, não no sentimento. Percebe a diferença? E é o sentimento que, de alguma forma, vai impulsionar um comportamento. Entende? Então, o que essas disciplinas vão fazer é focar no comportamento e não no sentimento. Por isso que eu falo para vocês que é autoanálise, é pegar tudo isso e analisar no que vocês têm feito. E tudo bem se vocês tiverem que começar a fazer diferente amanhã, eu vou ficar muito feliz. E se você já faz desse jeito, aí que eu tô mais feliz ainda, que a gente se encontrou. E agora a gente vai espalhar mais ainda essa semente. Tem muita gente dizendo, nossa, isso é pesado, isso é forte. É muito forte. E eu posso garantir para vocês que acontece. Porque diariamente senta na minha frente crianças, mães, pais, que estão nesse lugar que eu falei, de codependência autoritária para regularem seus comportamentos. Diariamente senta na minha frente mães que choram em silêncio porque elas foram extremamente abusadas nesse sentido. Entendem? É muito lá dentro da gente. É muito lá dentro, gente. Faça, olha, não é merchan, não, mas é merchan também. Façam a mãe suficiente, porque lá eu ajudo vocês a desatar esses nós. Porque é uma oficina vivencial. A gente vai chorar pra caramba, a gente vai sentir raiva pra caramba, mas a gente vai se transformar muito. Porque a gente precisa desatar esses nós. E eu só sou a mãe que eu quero, que eu idealizo, né? Que sou, porque eu desatei meus nós. Sou perfeita? Não, nunca, até porque eu nem quero. Mas eu sou suficientemente boa. Pelo menos eu desejo ser. Ai, meu pai, fui até, né, audaciosa agora falar isso. Mas o que eu quero dizer é que eu prefiro viver uma maternidade suficiente que entende os meus nós, os meus traumas, do que tentar viver atrás de uma maternidade perfeita que castiga, pune a criança porque desamarrou o cabelo. Porque tirou o tênis antes de chegar dentro de casa. Porque, enfim, fez qualquer coisa que tirou a gente do nosso próprio eixo. Porque quando a gente sai do nosso controle, do nosso eixo, é sobre a gente, não é sobre a criança. Todas as vezes que a minha mãe me batia, não era sobre mim, era sobre ela. Entende? Todas as vezes que eu ficava de castigo, não era sobre mim, era sobre ela. Era sobre ela não conseguir lidar com os impulsos dela. E aí ela me ensinava uma coisa muito interessante quando ela fazia isso. Ela me ensinava que as minhas emoções eram demais para que ela lidasse com as emoções dela também. Tá? A gente vai entrar nisso ainda. Nem sei quanto tempo eu tenho de live, gente, mas vamos lá, vamos tentar. Essa mesma pesquisa constatou que as crianças agredidas têm menos massa cinzenta na região pré-frontal. Nossa região pré-frontal, que é essa região aqui, é a região que a gente precisa, que tem, vamos lá, organização, planejamento, a memória de trabalho, que é a memória que a gente utiliza na escola, controle inibitório, que é o controle dos nossos impulsos. Crianças agredidas frequentemente têm menos massa cinzenta. Isso significa que se eu não me organizo bem, se eu não me planejo, se eu não consigo fazer o resgate de memórias, eu vou mal na escola, eu vou ter mais dificuldade de concentração. E muito provavelmente o que foi verificado também nessa pesquisa é que o maior número de pessoas que têm depressão vieram também desse lugar, de terem sido frequentemente agredidas, e aí a gente coloca todos os tipos de punições. Uma massa reduzida, né, uma massa cinzenta reduzida na região pré-frontal,
que produz, então, aí dependência química, transtornos mentais e a depressão, por exemplo. Consequências sérias, né? Consequências sérias. Então, só por essas 3 consequências, eu acho que a gente já tinha que riscar a palavra bater do dicionário. As crianças nunca devem, gente, trabalhar para o nosso amor, né? Para receberem os nossos sentimentos. Elas devem descansar neles. Anotem isso, gente, por favor. Coloquem assim na geladeira. Toda hora que vocês forem beber água, vocês lerem isso. As crianças nunca devem trabalhar pelo nosso amor. Elas devem descansar neles. Eu quero que, mesmo que eu fique brava, nervosa, preocupada com as coisas, porque nós vamos ficar, porque nós não somos super-humanas, mas ainda assim eu quero que a minha filha descanse no meu amor. Não na minha agressividade, que é minha, que vem dos meus medos, das minhas preocupações, do meu nervosismo, né? O cantinho do pensamento, eu queria só falar rapidamente sobre o cantinho do pensamento, porque ele parece uma técnica moderna, né? Porque a gente tá falando das técnicas tradicionais, como bater, castigo, esse tipo de coisa. E o cantinho do pensamento... Gente, eu tô falando muito, né? Mas eu vou ler que vocês escreveram também. Ele traz uma falsa sensação para a criança, que a criança tá refletindo sobre o comportamento dela. Mas essa é uma fantasia nossa, tá, gente? Uma fantasia nossa. Gente, a gente tem fantasia, né? A gente acredita em tantas coisas, assim, é muito engraçado isso. Vem lá de trás, da nossa infância, claro, né? Mas o que as crianças aprendem? Uma é aquilo que eu falei, tá? Que quando a gente coloca as crianças num cantinho do pensamento, a primeira coisa que a gente faz é isolar essa criança. Desamparar, ok? Desamparo é o sentimento mais doloroso, é a sensação mais dolorosa que qualquer ser humano possa sentir. Do desamparo vem a agressividade, do desamparo vem a violência. Gravem isso, do desamparo. Quando a gente coloca essa criança em um cantinho do pensamento, a gente força essa criança a se isolar. Automaticamente pode ser que essa criança se sinta desamparada. Porque lembra que os pais influenciadores são pais que atuam, que estão juntos. Se eu não sou uma boa influência, eu já estou isolando. Eu não quero resolver aquele problema, não quero me envolver, eu não quero ter que parar para conversar, eu não quero me ajoelhar, ficar na altura da criança, eu não quero olhar nos olhos. É tudo eu, percebe? Sou eu, não é a criança. Automaticamente essa criança sente aí o desamparo. E aí ela aprende que as suas emoções são demais para que nós lidemos com essas emoções. Então ela vai aprender, se eu fizer isso com a minha filha, que a emoção dela é demais para mim. Então ela se ausenta de mim. Ela se distancia. Violência, qualquer tipo de violência, inclusive o cantinho de pensamento nesse contexto, gera distanciamento, relacionamentos frios. Na infância isso não vai fazer tanto efeito, mas na adolescência vai. Porque é na adolescência que a gente constrói a força necessária para dizer não para os pais. E aí esse não vem com muita violência, né? Outra coisa, a gente aprende que só somos bem-vindos na presença dos nossos pais se o nosso comportamento é agradável. Só somos bem-vindos na presença de nossos pais se nossos comportamentos são agradáveis. Eu não sei vocês, mas para mim é muito claro que as crianças recebem essa mensagem. É a mensagem que a gente quer dar? Claro que não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que quando você diz, filho, vai pro seu quarto pensar um pouco, a sua mensagem dentro de você é, vai pra lá, reflete, porque tá difícil pra gente. Mas a criança vai pensar, poxa, minha mãe não quer minha presença, ela só quer... Porque é como a gente sente. Entendem? Lembra que a gente falou sobre o sentir? Então essa é a mensagem, né? De alguma forma que a criança vai receber. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Verdade, a própria família não respeita e não valoriza. E o respeito começa com a gente, viu, gente? Não adianta eu querer pedir que minha filha me respeite se eu não tô respeitando ela. Não adianta eu querer que um paciente me respeite se eu não estiver respeitando ele. É uma via de mão dupla, né? É uma troca.
Todo relacionamento é uma troca. Se não tá tendo troca na sua parceria conjugal, por exemplo, já tá ruim demais. Se não estiver tendo uma troca no seu relacionamento com seu filho, vai ser ruim também. Todo relacionamento é uma troca. Eu queria muito... Oba, eu também quero, Tatá. Eu vou te mandar um recadinho. Acho muito importante saber lidar... Gente, vou ter que botar a mãozinha de novo, porque a minha blusa é branca e a letrinha branca também eu não leio. Acho muito importante saber lidar com os sentimentos. Eu também. E olha que a gente vai passar a vida inteira tentando, tá? Que afinal de contas, nós somos seres humanos. Mas quando a criança de 8 anos não te atende, começou a responder e ficar indiferente. Tenho medo do que se tornará na adolescência, período mais difícil. Eu não sei, eu vou ser bem sincera, Vi, eu acho que a adolescência é um dos períodos mais fáceis, sabia? De verdade. Eu não sou a favor do que o pessoal fala, chama os adolescentes de aborrecente, não. Eu acho que é a fase mais fácil. Ela só é difícil porque a gente não brincou com essa criança antes. Então, a gente não soube construir diálogo com ela. Porque a criança não dialoga da forma como nós estamos fazendo. A conversa, os desejos, as suas interpretações da vida aparecem no brincar. Se a gente não sentou e brincou com essa criança, a gente não vai saber interpretar isso na adolescência, né? Então, é desse lugar. A adolescência é a fase mais fácil para lidar. Essa é a verdade. Desde que a gente sentou e brincou com essa criança na infância. Se a gente não fez isso, aí realmente vai ser muito difícil. Mas seu filho tem 8 anos. Nossa! Ainda tem muita solução. Senta e brinca, senta e conversa, escuta, se interessa por ele ou por ela, né? Não ficou claro para mim. Se interessa pela vida, seja presença, se conecte e aí muda toda essa relação. Eles vão bater a porta com força na adolescência? Vão. Vão sair batendo o pezinho? Vão. Mas eles também vão parar para nos ouvir quando a gente estiver conectados a eles, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. Você é sempre necessária. Ai, Aline, você também, viu, minha amiga? Obrigada por esse momento. Minha filha vai fazer 7 anos e tem um comportamento ótimo. Ouvindo você, me peguei pensando se minha educação é isso? Rigorosa demais? Se está rigorosa demais? Não sei, Ju. Teríamos que, conversar um pouco mais a respeito. Mas olha só. Tá aí, Ju, achei maravilhosa a sua pergunta. Preciosa demais. Não pela sua pergunta, mas por você se colocar no lugar de reflexão. Perfeito. Será que a minha forma de educar está rigorosa? Nossa, me emocionou, me arrepiou agora. Não é a pergunta, é a sua reflexão. A sua reflexão já tem as suas respostas. Se você, ao refletir ainda mais sobre ela, sentir que está, recua. Não tenha medo de recuar. Solta um pouco a margem. Lá na frente, se for necessário, aperta um pouquinho. Mas pode soltar. Deixa a criança tranquilinha um pouquinho. Deixa ela dizer não para você. Tá? A gente não tem que se preocupar com isso. A gente não tem que acertar o tempo todo. A educação dos nossos filhos não vai ser completa do nosso lugar. A educação dos nossos filhos vai ter um pouquinho do vizinho, um pouquinho da escola, dos professores, do padre, do pastor, sei lá, de quem estiver por perto dessa criança. Isso significa que nós podemos soltar um pouquinho, porque vem coisa boa de outros lugares também, tá? Então não fiquem preocupados com isso. Então, só pra gente concluir, se nós somos a margem do rio, que enlarguece, aperta, para fazer esse fluxo, né, ir para algum lugar, gente, olha que bonito isso pra mim. Você é a margem do rio. E olha que interessante, quando a gente pensa em um rio, a gente pensa num fluxo, né, um rio, numa corrente. Então, vamos imaginar ele no fluxo. Aí, nesse fluxo do rio, tem árvores à margem, né? Então, de repente, cai um galho da árvore. E aí, quando esse galho cai na água, eu gosto muito desse exemplo. A força do rio, se você tiver uma câmera, uma nanocâmera, sabe aquelas câmeras nanocâmeras bem pequenininha?
ali debaixo d'água, vocês vão ver que a água ela vai fazer uma força fenomenal para ultrapassar aquele galho. Porque essa criança foi influenciada a sobrepujar os obstáculos. Aí, essa margem influenciadora, que não usou de alguma forma, né, conseguiu não usar as punições tradicionais como disciplina, ela vai fazer com que esse fluxo do rio chegue, por exemplo, em uma represa. Gente, o que é uma represa? A represa é um muro, vamos dizer aqui, né, muito duro de ultrapassar. E aí essa força do rio, né, isso que a gente construiu junto, que a gente influenciou, que a gente levou, lembra? Levar, atuar, agir, lembra? A gente levou para essa represa. Tem tanta força, que essa represa, essa água vai gerar luz. Olha as nossas luzes. Aí essa criança vai gerar luz para ela e para os outros. E isso é muito bonito. Quando vocês fazem isso, vocês são a margem do rio, que geram para os seus próprios filhos força, luz, e eles vão gerar luz para eles e para os outros. Isso é muito bonito. Como pais, de alguma forma, a gente precisa encontrar a diferença entre controle e comando. Porque é no comando, as crianças precisam saber que nós estamos no comando, não no controle. E quando a gente sabe que os nossos pais estão no comando, a gente pode contar com eles. Quando eles estão no controle, eu tenho medo de contar para os meus pais que eu pulei a bicicleta pelo muro. Porque quando eles estão no comando, eu espero minha mãe acordar e perguntar de novo se eu posso andar de bicicleta. Porque eu vou considerar que ela precisa descansar e que eu posso satisfazer o meu desejo depois. Quando os meus pais estão no controle, eu não considero mais nada. Não me considero e nem considero eles. Percebem a diferença, gente? Gente, eu acho que essa live vai acabar. Se acabar, olha, a gente já se despediu, tá? Porque foi muito bom. Agora, qual é o antídoto para tudo isso? Diálogo, combinados que façam sentido. Combinada entre duas partes, tá, gente? Não adianta falar, olha, se você varrer a casa, a mamãe te dá R$5. Aí a criança não varreu e você foi lá e deu R$5. Combinado, para fazer sentido, tem que ser entre duas partes. É um acordo entre vocês. Rebobinar a fita, eu adoro essa expressão. Se minha filha bater a porta do quarto dela, eu falo, né? Porque eu sou do tempo da fita cassete. Eu falo, Melissa, volta aqui um pouquinho. Filha, fecha a porta de novo, por favor. Mas com cuidado. Eu rebobino o comportamento dela. Ou seja, eu faço ela vir, ela pode vir de cara emburrada, brava, mas ela não vai me desrespeitar. Porque nessa casa a gente não bate porta na cara do outro. Isso é desrespeito. Ela tem o direito de ficar brava, de sentir raiva. é direito dela, o sentimento é dela. Mas ela não pode bater a porta na cara da gente. Então a gente vai fazer rebobina o comportamento. Conversa sobre isso com a criança. E a quarta coisa, que é o antídoto que eu falei aqui, brinquem com seus filhos. Escutem eles na brincadeira. Se proponham a isso. Ah, eu não gosto de brincar, eu me sinto mal. Vamos para a mãe suficiente para você entender por que é que você se sente mal ao brincar com seus filhos. Precisa olhar para dentro, né? Se ainda assim não conseguir, gente, só senta do lado. Segura um bonequinho. Deixa o boneco estátua. E esquece o celular, claro, né? Então deixa lá, fica lá, deixa a criança interagir, ela vai achar que você tá brincando, se você ainda assim não conseguir se entregar à brincadeira. Então esses são os grandes antídotos. E por isso que eu não quis ficar muito na consequência do bater, porque as consequências são terríveis. Mas mais terrível ainda é a gente não saber por que não funciona, sabe? Eu acredito muito nisso, que quando a gente olha pra dentro, a gente acorda para coisas maravilhosas, tá? A Ju falou aqui, aqui é muita conversa, fundamental
essa fala sua, esse exemplo do rio, vou usar pra vida, pra usar mesmo. Mônica, sou só fã. Ah, Mônica, não sou fã do brincar. Posso substituir por outra coisa? Pode, eu acho que você pode, por exemplo, cantar. Você gosta de cantar? Eu adoro cantar. Então, eu adorava cantar com a Melissa. Adoro dançar, adorava dançar com ela, porque é uma forma de brincar também, tá? Que reflexão. Perfeita, obrigada, Tati. Brincar é o que a criança mais sente falta com os pais. Sim, porque é onde ela consegue expressar o sentimento dela. Por isso que elas sentem falta. E elas vão reivindicar isso de vocês. Gente, é isso. Foi isso por hoje. Quinta-feira tem mais, né? Quinta-feira a gente tem uma outra live também. Beijos. Até mais.